Já estamos de volta. Agora vamos falar de saúde bucal. Toda vez que nós pronunciamos essas duas palavras, todas as vezes vocês já automaticamente associam a casos difíceis, soluções que parecem ser impossíveis. Estou falando dele, o médico, o odontólogo, aquele que soluciona os casos, também conhecido como artista plástico das bocas, Dr. Eudécio de Mello, que aliás está sumido do programa. Nós estamos sentindo a sua falta aqui, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Eu o nomeei com aqueles títulos que eu acredito que sejam de conhecimento público, né, e que as pessoas falam muito. Então, automaticamente, a gente associa tais títulos, né? E também, o senhor é conhecido por resolver aqueles problemas que ninguém consegue resolver, né? Ou aqueles que todo mundo achava que não tinha solução. Não é isso, doutor? A gente procura trabalhar com um universo, com todas as ferramentas que a odontologia dispõe. E os recursos são muitos, Quem passa uma vida inteira buscando, procurando, sempre encontra. Hoje isso está mais rápido, né? Porque com a internet, com o universo digital, a velocidade de mudanças e a velocidade com que nós obtemos informações é muito grande. É uma questão de buscar, estar antenado, estar ligado, e as soluções realmente elas estão aí para qualquer um. Eu acredito que seja uma questão de vontade, né? Porque quando você tem vontade de solucionar casos, quando você tem vontade de buscar respostas, você acha. Identidade profissional, né, Tancredo? Isso é uma identidade, porque há uma tendência natural do ser humano ao acomodismo. Isso é inerente do ser humano. Porém, algumas pessoas querem fazer diferente, quer ir até onde ele é capaz, ele não aceita seus próprios limites e vai em busca de estar sempre ampliando. No nosso caso, eu não acho que isso é nenhuma vantagem, não. Uma vez que nós nos disponibilizamos a ser um profissional, seja lá qual for a área, eu acho que nada mais justo do que oferecermos as melhores soluções que formos possíveis, né, que nós obtiver condições, as melhores opções, aquilo que até onde nosso conhecimento permitir. E dá para expandir bastante, dá para buscar muito. A vantagem não é sua, mas a vantagem é de quem recebe o benefício, né? Porque o paciente mas ele paga por precisa, isso, né, Tancredo? Ele paga por isso, a gente Doutor, não faz nada de graça. Pois é. Então é uma questão de honestidade, é uma questão de devolver ao cliente a confiança que ele deposita na gente. A questão do pagamento, a questão de você obter um produto, um bem, é uma situação. A questão de você resolver um problema psicológico, resolver um problema de autoestima, resolver a qualificação desse profissional no mercado de trabalho é uma outra que não tem preço, né? Essa é a grande verdade, me permita fazer essa consideração, porque realmente, claro, os bons profissionais merecem remuneração para isso, né? Agora a remuneração realmente e os benefícios são bem mais extensos, né, do que aquilo que aparenta ser. Dentro do nosso universo, os conhecimentos estão expandindo muito e infelizmente a maioria dos profissionais elas se acomodam no seu consultório fazendo aquilo. Surge aí os modismos, né? Então eles buscam aquele modismo, quer estar na onda, mas as informações elas são muito mais amplas, Tancredo. Recentemente nós estamos vivendo aí uma descoberta, uma mudança que eu gostaria muito que a sociedade, a classe médica, a classe odontológica, principalmente, aquilo que nós profissionais da odontologia podemos oferecer para os clientes de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito a ronco, apneia, labirintite, enxaquecas, dores de cabeça de uma maneira geral, desvios de septo, dores de coluna. Tudo isso faz parte do universo odontológico. Você sabe uma das coisas que me impressiona mais de tudo, Tancredo? Eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que sofrem com zumbido no ouvido, barulho de cachoeira, sensação de água dentro do ouvido, ardências, dores no ouvido, sensação de uma abelha, né?
ou quando você viaja de avião, vai principalmente a região do litoral mais baixo, aí a pressão externa, né? Há uma formação de uma pressão interna no ouvido e tampa, que normalmente a gente mastiga um chiclete, chupa uma balinha, chupa uma bala, faz uma abertura, tipo um bocejo forte, né? Aquilo, né, alivia na hora. Antigamente a TAM até oferecia essas balinhas, quando era TAM, né? Oferecia as balinhas lá na recepção. Agora realmente a extensão disso, elas são causas que gerariam várias pautas para a gente conversar aqui a respeito, né, doutor? Com certeza. Hoje o senhor trouxe para a gente sobre colapso oclusal. Colapso oclusal. O que é isso? Colapso oclusal é quando a mordida está totalmente detonada por uma série de ausências dentárias, por destruições decorrentes de bruxismo, de apertamento excessivo, associado normalmente. Então, assim, a mordida deveria ter uma certa altura e foi havendo destruição dos dentes por diversas razões, e isso houve uma redução e muitas vezes a mandíbula, a musculatura se perde, tá? Devido a essa falta de posição. Então é um colapso, não existe uma identidade correta para a mordida, ela fica perdida. Esse colapso oclusal, do ponto de vista... exemplo, deixa eu mostrar para eles. Do ponto de vista estético, isso é um exemplo. É um exemplo. Imagina que não tem mordida lá atrás. Né? Não tem mordida lá atrás. Nem na frente. Nem na frente. Tem 3 pontos, 2 dentes, né, praticamente embaixo, toca em 3 dentes em cima. Não tem como mastigar, não tem como ter equilíbrio essa mordida. Uma vez que se corrige, dá para ficar, né, com esse universo aí. O sorriso assim, sai... Aparentemente, eu preciso ponderar isso, quem está vendo agora em casa, aparentemente pensa no impossível, né? E não pode ser. São associações com implantes dentários, a reabilitação, né? Quanto tempo, uma doutor? associação de recursos. Bom, uma situação como essa daí nós estamos falando de foi feita uma prótese total superior e um protocolo que nós chamamos de protocolo de Bradmark inferior. Isso se resolve em uma semana, Tancredo. Não tem como, doutor. Resolve. Isso é bastante conhecido já da odontologia. Volta a foto para mim. Volta aquela primeira foto aí. Isso. Esse dente aí... Porque você tira tudo isso. Você tira tudo isso, coloca vários implantes e confecciona. Mas passa a foto para frente. Isso em são próteses. Uma semana é possível fazer isso. Tecnicamente é possível. Eu estava esperando o senhor me falar um ano. Eu estou sendo sincero, tá? Eu sou muito sincero. Tem diversos tipos de trabalho, tá, Tancredo? Esse aí realmente é coisa rápida. O próximo trabalho, olha só, não há dente superior. Aquilo ali está um sobre o outro. Não escondeu o dente superior é daquele tamanho. Isso porque o paciente é bastante ansioso, sistema nervoso alterado, e ele ao longo da vida ele foi rangendo os dentes de tal força que ele destruiu os próprios dentes. Mas com certeza não é só bruxismo aí. Com certeza, tem alteração de higienização, tem acesso, tem uma série de situações. Tá, vamos uma vez que se corrige, né, você devolve a mordida para o paciente. Todos, né? Não, nesse caso não. Nesse caso nós aproveitamos, aliás, não arrancamos nenhum, apenas acrescentamos. Porque quando a gente vê aquela situação lá, realmente a pessoa associa, não, tem que arrancar tudo. Tem que tirar e começar né? do zero. Não. Sempre que possível, não tiro, Tancredo. A remoção dos dentes é a minha última opção. Você já falou que isso é contra, tá? né? É a minha última opção. Se tiver um dente, a gente aproveita. Essa paciente, por exemplo, olha só, ela está mordendo praticamente na gengiva. Você não vê os dentes inferiores. É mesmo. É um colapso total. Isso daí gera um transtorno muito grande no que diz respeito à apneia. Porque fecha muito a mordida e, infelizmente, isso vai levar ao ronco, a apneia e uma série de dores, como estava falando. A apneia pode gerar até parada respiratória. Sim, infarto, AVC. Sim, é o que aconteceu com o nosso prefeito, né, recentemente, no ano passado, não é isso? Sim. Paulo Garcia. Uma vez que se reabilita, você levanta a mordida, você cria espaço, você tira, você faz... Eu preciso perguntar, quanto tempo de trabalho? Nesse caso, realmente foi 1 ano. Ah, tá. Nós alargamos as estruturas ósseas posteriores, que estava mais fino,
é uma técnica que nós chamamos de split crest. Criamos osso onde não tem, fizemos regeneração óssea, depois implantes e por último, né, a reabilitação. E ela sai com esse sorriso aí. Na verdade, esse sorriso não é só ali. Acho que o sorriso é da alma, né? Porque você vê numa situação, sai com essa... O Tancredo é muito mais do que se possa imaginar. Você devolve uma vida. Sim. Né? Devolve mastigação, só fonética. quem tem um problema sabe, doutor. Quem tem dentes perfeitos jamais vai saber o que é isso. Exatamente. Né? Essa situação aí, olha só, ele comeu tanto os dentes, perdeu os dentes posteriores, um dente meio que entra no outro. Isso é comum para as pessoas que têm bastante bruxismo e apertamento, tá? Isso não provoca dor, não? Em algumas pessoas, muita, outras nem tanto. É interessante, né? É a natureza de cada organismo, tá? E esse paciente, evidentemente, isso aí também durou 1 ano e no final podemos devolver esse sorriso para ele. Fantástico, doutor. Fantástico o seu trabalho. São situações... hoje isso é de domínio público da odontologia, tá? Eu acho que o grande diferencial é você ver o paciente, né? Eu costumo dizer assim, eu não faço aquilo que eu queria fazer na boca da minha mãe, não. Eu faço o que eu gostaria para mim, tá? E com certeza eu não ia querer nada menos do que o melhor, né, Tancredo? O senhor fala que todos esses recursos estão disponíveis à odontologia de uma forma geral, né? Mas nem todos têm condições de utilizá-los como profissionais, né? Depende muito da vontade, depende do empenho de cada um, mas depende também de nascer para isso, não, doutor? Tem identidade. Porque o senhor faz cirurgias. São cirurgias que o senhor faz ali. E aquilo ali é muito complexo. Você mexer numa situação como essa? Na verdade, a gente tem um privilégio, Tancredo, que eu atuo tanto no processo de cirurgia quanto da reabilitação e a estética. Né? Então, eu já faço pensando isso que eu ia falar agora. No outro. Né? Eu sei exatamente o que você está falando. Não trabalho na sua área, não sou odontólogo, né? Mas eu sou jornalista. Então, quando eu estou fazendo aqui, quando eu estou gravando o programa, eu sei exatamente o que vai ser feito depois. Então, por isso, tem a facilidade de saber todos os processos. Né? Isso facilita e dá o ganho de qualidade que todo mundo vê, mas às vezes as pessoas não entendem, né? Não sabem a extensão disso. Né? Não é do dia para a noite. Doutor, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui. Volta na próxima semana para conversar com a gente mais sobre casos desafiadores. Suas ordens. Vamos ter que fazer uma série sobre casos desafiadores com o doutor Eudécio de Mello. Muito obrigado, doutor. E o programa volta já, depois do nosso intervalo.